aqui na live, aos presentes também, aqui no nosso salão. Deus seja louvado por mais um encontro aqui nessa quarta-feira para exaltar o nome dele. Meus irmãos, eu estava um pouco mais descontraído, finalzinho da tarde, agora início da noite, conversando com um xará meu, espero que ele possa conectar aqui, eu acho que ele estava em trabalho, mas é bem interessante poder rever, ainda mais alguém que tem o meu nome, Fabrício, o mais vaidoso. Mas louvamos ao Senhor por estarmos na comunhão de Cristo e aqui também nosso encontro semanal. Voltaremos aqui ao Salmo 36, faremos uma rápida revisão do texto e finalização para aqueles que estavam acompanhando online e não puderam ver, né? Mas louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos estudando a sua santa e bendita palavra. Vamos orar, apresentando a Deus este momento aqui de reunião de oração. Ainda existem algumas situações que nos trazem algum pesar no nosso coração. Após a calamidade lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, vem agora o drama da reconstrução. E esse drama da reconstrução, ele não é apenas para eles, ele também está para a nossa vida. Todos nós estamos no processo de reconstrução, principalmente da nossa religião, porque a ideia de reforma é voltar aos primórdios, aos princípios de como Deus estabeleceu, e aí a gente pode pensar naqueles temas, né? Criação, queda, redenção e consumação. Pensando nesse processo onde Deus vai fazer com que todos aqueles que estão no seu plano de restauração de toda a criação encontrem a redenção em Cristo e voltem à origem. E formar Cristo em nós, por meio disso que temos aprendido aqui nos Salmos, nada mais é do que encontrar esse caminho de restauração. E vendo aqui o exemplo dos irmãos no Rio Grande do Sul, o estado inteiro, né, boa parte dele, eu fiquei pensando, né, como é difícil começar do zero, reconstruir. É uma obra difícil. É uma obra que só no plano material, só com muita ajuda é possível. Mas imagine só nós, pecadores, como seria conosco esse processo de restauração, se não fosse um perfeito fazendo por nós, o Cristo que morreu em nosso lugar, porque eu mesmo não teria possibilidade, muito menos vocês. Então é em Cristo que somos restaurados, transformados para a glória do louvor do nome de Deus. Vamos orar então, iniciando aqui este momento de oração, um breve momento de oração que nós sempre fazemos. Louvamos ao Senhor pelos irmãos que estão aqui chegando, vejo José, Gibson e outros irmãos que haverão de entrar ainda aqui na nossa live. Louvamos ao Senhor por esse trabalho que o Senhor tem feito alcançar corações que estão também precisando ouvir a palavra do Senhor. Oremos. Eterno Deus, eu dou graças a Ti por Tuas bênçãos infinitas, dou graças a Ti, Senhor, porque temos recebido aqui a oportunidade de estar juntos, seja virtualmente, seja fisicamente, esses irmãos dessa congregação aqui em Vaza do Poço. Te louvamos por isso, te louvamos também pelos desafios que nos chegam, te louvamos também pelas provações que nos trazem meios de graça de nos voltarmos ao Senhor e buscarmos a Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, pela Tua restauração. Sabemos que somos falhos e por isso eu te peço perdão, ó Pai, por nossas fraquezas, por muitas vezes estarmos nos distanciando dos nossos propósitos, mas o Teu Espírito nos alerta dos perigos deste mundo, dos perigos dessa vida. E Ele é quem tem feito a obra de transformação e santificação de nossas vidas. É esse processo que nós recebemos
progressivo, onde até a volta do teu Filho, ó Deus, seremos totalmente transformados e receberemos um corpo glorificado, onde a tua graça, ela reinará em nosso meio eternamente. E desde já desfrutamos disso, já experimentamos, ó Deus. Ainda que na perspectiva do já e o ainda não, nós sabemos que estamos a caminho do plano final, Senhor Deus, que também será para toda a eternidade, onde reinaremos com Cristo. Por isso, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa esses irmãos, os amigos que passam aqui por esse momento na live, que o Senhor seja com cada um de nós. Aperfeiçoa a mim também, porque sou falho, necessito da tua ajuda, do teu auxílio, da sabedoria do Senhor. Muitas vezes, no meu pesar falar, no meu falar do pesar, nos tropeços das palavras, como há pouco, mas eu sei, ó Deus, que o teu Espírito é quem pode fazer a obra, tocando em cada coração, a começar em mim, ó Deus. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, abençoa-nos com saúde, para que possamos estar pleno, louvando ao Senhor, plenamente aqui, ou quer seja o lugar em que as pessoas estão, para tão somente, Senhor Deus, sermos cheios da plenitude do teu Espírito. Que nós nos encontramos buscando a tua face, buscando a tua palavra, nesse trabalho de aperfeiçoamento dos santos, que é a tua igreja. Nós te louvamos por tudo, fica conosco e nos dá direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor Deus. Há um cântico aí, na nossa coletânea, 42. Teu povo.
Amém. Glória ao nome do Senhor. Entre todas as coisas, Deus é o verdadeiro Senhor. É interessante como a palavra de Deus, ela nos molda, né? Ela nos constrange, porque somos pecadores. Já temos visto aqui muito do que é a humanidade, do que é o homem. O Salmos nos ensina isso. Do que é constituído o homem, de como a sua natureza ela está constituída. É claro que isso numa linguagem bem prática, maneira de expor isso nos Salmos, está na prática, na vida, no dia a dia mesmo. E a gente vai se identificando com aquilo que vai aparecendo aqui. E nós louvamos a Deus, porque isso são alertas de Deus a respeito do que precisamos fazer, a respeito daquilo que devemos evitar e onde devemos chegar. Nós sabemos que hoje na live pela manhã o pastor trouxe bem uma palavra do que é o Salmo 1 e o Salmo 2, sobre nós, os súditos do rei e o rei dos súditos, mais ou menos assim. O Salmo 1 falando de quem somos como servos do Senhor, e o Salmo 2 alertando para nós de como é o reino, de como se vive no reino, de como está estabelecido o reino, em quem está estabelecido o reino. Muito interessante essa perspectiva. E a partir desses dois salmos, temos aprendido a enxergar todo o saltério, como a igreja viveu no passado e como hoje também precisamos viver. Vamos cantar mais ao Senhor ainda. Cântico 8, é o Salmo 96. A partir daí no coro. Glória e majestade estão diante de Deus. Força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Cantai ao Senhor, cântico, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai das nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas tem liberto de falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura dos seus santuários. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura dos seus santuários.
anunciar as nações a sua glória, e todos os povos a sua maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas tem que ver que faz os Amém? A gente tem ideia de santuário, né? Algo restrito a aqui, quatro paredes, mas se formos nessa linha de pensamento dos Salmos, veremos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há. E aí nós vemos que o templo de Deus é toda essa plenitude mesmo, onde ele é adorado. Meus irmãos, abram suas Bíblias, Salmo 36. Estou preocupado com a internet. Não sei se os irmãos podendo acompanhar bem aí. Dá um ok aí, se sim, senão a gente já faz a intervenção aqui. Evidenciar um outro sinal da internet. Não fazer essa internet, mas eu acredito que está aí. Bem, vejo outros irmãos que chegaram aí. A irmã Márcia e família. Deve ter outros também que não estou enxergando. Vamos abrir o Salmo 36. Para voltar e assim concluirmos de uma forma mais dinâmica do que da outra vez, mas para que todos vejam o que ocorre aqui, que alguns que estavam online não viram porque a internet caiu, tudo, o celular apagou. Mas vamos vendo aqui o Salmo 36, do verso 1 até o 12, uma leitura bem prática e rápida, lida aqui na NVI. Vejamos. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeitou o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis. Como o grande mar, tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio. Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão.
incapazes de levantar-se. Deus abençoe-nos com essa santa e bendita palavra. Meus irmãos, Salmo 36, nós vimos aqui, é um salmo que vai relatar a maldade do homem, e percebemos que neste salmo, o Davi ele está sendo reflexivo, pensando acerca de algo que o está incomodando, de maneira que ele faz uma indagação e ele tem uma resposta a essa indagação, esse questionamento que surge em seu coração. Eu falei aqui de duas traduções e eles trazem duas perspectivas. É claro que uma vai envolver o olhar de Davi como alguém que foi alcançado acerca do ímpio e Davi vendo de fora, e depois outra vai ver como Davi enxerga, se posicionando nessa questão do pecador que tem no coração o distanciar-se de Deus. É claro que parece que ele se inclui, mas de maneira diferente, porque ele é um pecador redimido, alcançado por Deus. A gente viu essas perspectivas mais ou menos aqui, falando um pouco diferente, mas se nós lermos aqui a N e a A, nós veremos ele dizer assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Davi pode muito bem ter falado isso na condição de alguém que foi alcançado pela graça, porque ele também é pecador. Por isso que eu dei essa explicação inicial. Mas a questão é que há uma voz contrária à voz de Deus, e essa voz está dentro do coração do homem, negando o tempo todo que Deus existe, que Deus é julgador, que Deus é legislador e que precisamos prestar contas a Ele. E essa voz, ela é trabalhada por Paulo lá no Novo Testamento. Nós vimos isso, Romanos capítulo 3, ele vai argumentar, ele vai assim trabalhar essa ideia, e nós falamos justamente acerca do pecado original, lá em Gênesis 3, onde gerou para toda a humanidade o pecado federativo, ou então mesmo aquela condição em que todos, Paulo vai dizer isso, todos pecaram e se constituíram separados de Deus. Essa é a depravação total. Se vocês querem conhecer mais, vão para essa doutrina bíblica que nós enxergamos, então, um homem na condição de separado de Deus, e ele não se enxerga mais alguém temente a Deus. Por isso Davi vai afirmar: há no coração do ímpio a voz de transgressão. Essa transgressão aqui está apontando para justamente a semente do pecado que foi implantada depois da queda. E o que essa voz está falando? O que ela fala? Não há Deus diante dos meus olhos. Todos os meus projetos foram feitos sem Deus. Na versão aí da NVI vai dizer que aos seus olhos é inútil temer a Deus. Que valor tem temer a Deus? O porquê eu estou aqui pregando para vocês? O porquê vocês estão me ouvindo agora? Se essa é uma verdade. O porquê acreditar, você que está aí também, o porquê acreditar num sermão de alguém se é inútil servir a Deus? Vocês percebem? Se eu mato, na literatura a gente vê um homem escrever a morte do autor. Se eu mato o autor, o texto perdeu o seu sentido. Quem dá sentido sou eu. Isso é um texto exaltado no campo da literatura, de letras, a morte do autor, porque dá ênfase àquele que lê interpretar a sua maneira. Por isso eles fazem isso aqui, matando Deus. E vocês vão ver aí obras dramatúrgicas, né? Não me ajudem. Cinematográfica, na verdade. Deus não está morto. Já está em que versão, Vitória? O Deus não está morto. Tem 1 e 2 já.
E o 3, pronto. É um filme que vai argumentar contra isso. É claro que é uma produção que não tem algumas preocupações teológicas como nós temos, mas eles vão trazer muitas argumentações interessantes. Eu só assisti pelo menos um, se não me engano. Por quê? Se Deus está morto, se não há legislador, não há lei. Não há por que fazer o que se pede. Se eu questiono a lei, eu derrubo teses, eu derrubo o legislador. E é por isso que Davi ele vai pensar, quão perigoso é isso? Porque há no coração desses homens uma voz que está dizendo, é inútil servir a esse Deus. Em outras palavras, não há por que temer, não há o que temer. E é justamente a partir desse ponto que toda a argumentação está aí, vocês já viram, e a gente vai recapitular um pouco aqui. E essa é a depravação total. Os homens que não conseguem enxergar Deus, sozinhos não conseguem. Por isso, Davi, ele vai trabalhar a ideia de que há o oráculo de Deus, a palavra de Deus, que vai orientar ao homem, que vai fazer com que o homem volte a enxergar a Deus. Ele vai falar lá na frente. Mas, até aqui, nós percebemos que a intenção do homem é se esconder o máximo dessa verdade. No verso 2, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Ele se colocou como ególatra. O que importa sou eu. Primeiro eu, depois eu, e aí eu de novo. Nós vemos que existe aqui uma preocupação com os prazeres de si mesmo, a soberba que o homem tem de querer agradar-se a si mesmo. E justamente por essa falta de temor, por essa falta de temer a Deus, essas coisas estarão pautadas justamente naquilo que ele tem de vaidade. Ele é vaidoso. Essa falta de temer a Deus, ela vem pela vaidade. Nós falamos que este salmo se divide em algumas partes e nós vimos isso rapidamente sobre o caráter dos ímpios. Davi ele vai descrever como esse homem procede, já que não há Deus. Lembra de Paulo? Não há Deus, não há lei. Se não há lei, está tudo feito, tudo à vontade. Então, ele já vai dizendo, rejeita a ideia de pecado. Você vê que tem igrejas que não pregam mais sobre pecado. Não dá mais disciplina. E disciplina é uma das marcas da igreja. O verso 3 vai dizer, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Eles rejeitam tudo aquilo que se diz Deus, de Deus, toda a ideia de Deus. Por quê? Porque eles são ímpios. Não há mais bom senso. Não há mais razoabilidade. Não há mais julgamento de suas atitudes. Estão cegos. Falta-lhe temor. Não temendo nada. Sendo destemidos. Eles não têm a quem prestar conta. Com isso, eles tentam armar situações traiçoeiras o tempo todo para justificar suas atitudes. E quem está à frente deles, justamente cairão nessas armadilhas. E a gente vai vendo, meus irmãos, o quão é ímpio este homem. Davi descreve essa impiedade do verso 4 até ao verso 9, ou do 1 até o verso 4, e depois vem uma outra coisa aí, que nós já falaremos, que é o amor de Deus em contraposição a tudo isso. Do verso 1 até o verso 4, vejam que esse ímpio está sendo descrito. Você se identifica com alguma coisa? A gente se identifica com algo aqui
que parece ser de nossa vida, ou que já foi pelo menos. E o verso 4 vai dizer: até na sua cama ele planeja a maldade. Nada de bom no caminho a que se entregou. Não há nada de bom. E ele nunca rejeita o mal. Vejam, é aquele cara que topa tudo. Eu lembrei aqui, quando eu preguei sermão na quarta passada, eu lembrei em casa de um dado professor baiano, que foi deputado, que participou do BBB, que ele fala um absurdo, né? Que quando tivesse a ideia de fim do mundo, ele percebesse isso, ele se entregaria à perdição. Não vou nem falar o nome desse camarada para não dar ibope. Também para ele não me processar nem processar o canal. Mas, camarada nosso conterrâneo, ele traz essa ideia. Por quê? Já tirou Deus da vida. Já tirou Deus da ideia, do seu coração, a ideia de Deus. E só Deus mesmo pode abrir os olhos para perceber que está em pecado. Porque eles rejeitam também a ideia de pecado. É o que nós vimos no versículo anterior, no versículo 2. Então esse é o quadro, é o cenário. Até o verso 4 aqui já vimos. Mas o que pode contrapor isso? O que pode resgatar o homem caído? O verso 5 em diante vai nos mostrar um amor leal, o amor de Deus. Nós leremos aí do verso 5 até o verso 9, se não me engano, para nós entendermos esse amor. Diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Que maravilha! Aqui aponta para Cristo, homem perfeito. Aquele que pode, por meio de sua vida, abrir os olhos dos outros. Porque vendo a luz através dele, nos chega a luz aos olhos. E aquelas trevas que estavam lá indicadas, no verso 1, onde os homens não veem porque não têm temor, ou melhor, não têm temor porque não veem, aqui, estes olhos, as escamas como as de pau, caem dos olhos. E passa a ser alguém que teme a Deus. E vendo a Deus, retroagindo aqui no assunto, porque essa ação de regeneração nos faz enxergar o amor leal de Deus. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Ele está falando aqui da proporção do amor de Deus. Como é grande, como é extenso, Deus, esse amor do Senhor. Para homens assim, tão pecadores, o Senhor teve um amor tão grande, leal, capaz de amar alguém que deseja estar na sarjeta, que quer a recompensa do seu pecado. E mesmo nega a ideia de pecado para que não tenha na sua mente um pesar na hora de agir. E esses versos aqui tratam justamente do amor grandioso de Deus, o amor leal de Deus. Eu estou sendo breve nas explicações porque vocês já estão recapitulando aqui, mas podemos enxergar algumas coisas. Em algumas traduções vão apontar para a misericórdia de Deus, para a justiça de Deus, que aqui se apresenta. Porque esses aqui, para alcançarem o amor leal, eles foram justificados por Deus. E foram também objetos da misericórdia divina, a graça salvadora. Mas também Deus não é injusto. Nesse processo, que aqui nós reconheceremos a providência de Deus, ele inclui as suas criaturas. E as criaturas incluídas nesse processo da grande providência de Deus, com toda a sua criação, até chegar à redenção total,
plena, né? Nós percebemos que ele conduz a história. E Deus, ele faz o quê? Verso 6. O Senhor Deus cuida tanto dos homens quanto dos animais. Então, nem mesmo esse ímpio, o amor de Deus é tão grande que ele ama a sua criação. Porque caberia logo juízo. Mas ele ama a sua criação. Estes homens que estão assim, e por isso que Davi se admirou no verso 1. Ele está admirado, meus irmãos. E na proporção de tanto pecado, um amor muito maior seria necessário. Quem vai falar isso é Paulo de novo. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça divina. Para a salvação de um homem muito mau, tem que ter um Deus muito amoroso. Ele amou muito vocês e a mim. Nessa tão grande maldade que nós temos, irmãos. Essa semente do pecado. E é isso que prefigura aqui a segunda parte deste salmo. E aí, ainda vai ser retomada essa ideia, vou trabalhar um pouco mais aqui, antes de chegar na terceira parte, que também é um complemento, que é um resumo da segunda parte, a respeito do amor leal. Mas o verso 7 vai dizer, como é precioso o teu amor, ele se admira, porque diante de tanta maldade do homem, Deus, na sua capacidade de nos amar, ele nos envolve com esse amor. E ele faz o quê? Ele encontra, ou melhor, os homens encontram nele refúgio. Encontram em Deus refúgio. Quando ele abre os olhos. Então a gente passa aí, meus irmãos, para o verso 8. E eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Aqueles que estavam sedentos, agora encontra em Cristo a sua saciedade. Eles se saciam em Cristo. Como você diz isso, Fabrício? Está no verso 9. Aqui é Cristo. Vejam aí, se você não consegue enxergar. Verso 9 diz assim: pois em ti está a fonte de vida. As águas que gera vida naquele que está bem sedento. Quando ele toma, ele se rejuvenesce. Mas aqui está dizendo algo importante. E Cristo vai se apresentar como a luz. João vai falar que Cristo é a luz do mundo. Pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Deus abriu os olhos, colocou temor nestas pessoas. Estes são os eleitos. Você e eu. Você que está aqui ouvindo. Deus iluminou os teus olhos para que você pudesse enxergar a salvação. Que maravilha. Davi está maravilhado. E ele vai agora para a terceira parte, resumindo isso, esse amor leal. Ele no verso 10, ele vai falar ainda mais um pouco desse amor leal, meus irmãos. De maneira que ele conclui o tema desenvolvido. Ele diz assim: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Esses que foram santificados, justificados por Deus, que andam agora em retidão, receberam a extensão do amor de Deus. Eles foram justificados para exemplificar o Deus que é justiça, mas que também exemplificar, para serem exemplos da justiça de Deus e também do seu amor. Deus estendeu, Deus alcançou, ele foi longânimo. E esse processo é para que todos os eleitos sejam alcançados ao longo da história, ao longo de todo o tempo. Só que nesse processo, ainda não. Veja o verso 11 aí, ou ainda não aí.
Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Meus irmãos, não será fácil chegar lá. Enquanto isso, os ímpios que veem que somos diferentes, fomos alcançados por amor de Deus, eles vão tentar nos fazer recuar de qualquer forma. Eles serão maus. Eles estarão traçando planos contra a igreja de Cristo. No entanto, há uma promessa, e o verso 12 vai concluir. E tudo isso aqui já está dito lá no Salmo 1. Vocês viram isso? Com os ímpios não é assim. Os ímpios não são assim. E como são os ímpios? Veja o verso 12. Lá estão os malfeitores. Olha como ele enxerga. Ele já está vendo algo. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. O homem por si só não consegue sair do estado de depravação total. É necessário que Cristo lhe abra os olhos para que eles enxerguem a salvação, para que eles percebam Deus. E o que cabe a nós como igreja? Anunciar o Senhor. Esse salmo não encerra assim. Ele encerra como encerra o salmo 1. Interessante, né? Eu vou ler lá na Índia. Ele define 2 caminhos. Mas ele encerra como encerra o salmo 1. Veja, eu vou ler na Índia o verso 6 do salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui ele enxerga como está a acontecer esse estado de queda do homem final, né? De destruição final. Lá estão eles. São malfeitores caídos. Foram lançados ao chão. Não tem capacidade de sair dessa situação. Não há mais capacidade no homem para enxergar. E e o texto nos diz aqui, quem é que pode, irmãos, abrir os nossos olhos para tirar de tão grandes, de tais grandes trevas? Só Cristo. E essa é a palavra de esperança. Pois está na fonte de vida. Verso 9. A fonte de vida é Cristo. Se você me ouve nessa noite, ao ouvir a voz de Cristo, perceba que essa voz é superior à voz do seu coração enganoso, porque enganoso é o coração do homem. E essa voz te chama para a luz. E se essa luz chegou aos teus olhos, é porque você viu a luz, você viu a salvação. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos, porque nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Que Deus nos abençoe, que Deus enriqueça a sua igreja com essa palavra. Um pouco mais breve do que antes, mas para que possamos aqui abarcar todo o tema de forma dinâmica, como eu falei no início. Este é o Salmo 36, onde Cristo é a luz do mundo. Vocês viram lá no Salmo 27, lembram? O que foi dito? O verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Pois Cristo é quem restaura o temor a Deus. Eu só posso temer a Deus, porque Ele de fato pode lançar tanto a alma como o corpo, uma só coisa, na verdade, né? Fazer perecer o homem inteiro. Aqui, talvez pereçamos fisicamente, mas o que quer dizer ali, naquele texto, é que integralmente o homem vai perecer eternamente. Se ele desfruta de algum prazer neste mundo hoje, mas eternamente ele pode ser integralmente, ele pode perecer integralmente
na eternidade. E isso é um grande risco. Esse seja um alerta para cada um de nós. Que Cristo, como a luz do mundo, ele brilhe para nós. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Eu louvo os irmãos que participaram aqui até o final. Você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para acompanhar as nossas pregações. Esse trabalho tem sido feito. Louvo ao Senhor pela vida do pastor, que tem acreditado também aqui nos seus oficiais. Eu que estou aqui auxiliando ele como presbítero e esperando também a chegada de outros para que ampliemos a pregação. E esse aqui é uma porta aberta para você que nos ouve. Inscreva-se no canal, ajude esse canal. Né? Nós temos percebido que tem alcançado pessoas tão longe. Vamos orar. Senhor Deus, eu dou graças a Ti por essa igreja, os irmãos presentes aqui que me ajudam, que me dão ânimo e força para continuar esse trabalho. Eu louvo a Deus por cada um deles. São minha família, junto com esses também que são dos povoados e outras cidades, que nos acompanham aqui pelo canal, e amigos que nos veem também agora aqui. Esperamos que o Senhor ilumine os olhos, só o Senhor pode nos iluminar os olhos, para enxergar tão grande salvação. Como Davi também aqui, ele percebeu, ao ponto de, na condição de iluminado, de salvo por Cristo, justificado em Cristo, é claro que no Messias que ele aguardava, que seria o seu descendente, ele consegue ver quão mal é o homem que está distante do Senhor. Mas o Senhor, sim, com amor leal, com amor salvador, pode alcançar. Alcance essas vidas que nos ouvem, alcance aqueles perdidos pelo poder do teu Evangelho. Ser com cada um de nós, ser com a tua igreja, ser com o teu servo pastor, ser comigo, com cada um de nós que nos encontramos aqui, aqueles também que não puderam estar, mas que ouçam depois essa gravação. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Agora também oro, lembrando aqui do povo do Rio Grande do Sul, povo forte que tem tentado se reerguer, que haja também a salvação dos teus filhos eleitos que estão ali perdidos, que haverão de ouvir o Evangelho e crer. Abençoa, Senhor, a reconstrução também daquele Estado. Tome em tuas mãos também os nossos líderes, presidente, governadores, deputados, senadores, também as eleições que ocorrerão no nosso país inteiro para gestores municipais e também os legisladores municipais, que o Senhor dê graça. Precisamos tanto do teu auxílio, Senhor. Sem a tua ajuda não conseguiremos. E também que continuemos a pregar o teu evangelho, a começar em nossas casas, em nossa família, com os trabalhos que temos aqui visto diariamente por esta igreja e que outros se levantem para fazer o mesmo. Nos faz permanecer na tua presença, Senhor, para que o ímpio não tenha êxito sobre nós de nos pisotear e nos fazer recuar. É que oramos pedindo a tua ajuda, o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Parabéns ao Bruno, né? O pastor aqui colocando. Deus abençoe, Bruno. Louvamos a Deus pela vida dele e de outros irmãos, né? Deus seja louvado. Um abraço a todos vocês, meus irmãos.